hoje eu tenho a alegria de reencontrar um velho companheiro. Ele não é tão velho, mas eu sou, então, um velho companheiro de jornada. Fez parte da chamada geração Mimiógrafo. Vamos conversar exatamente sobre isso. E hoje mora em Tuntum, que é a cidade de origem dele, e faz coisas na área da cultura, continua trabalhando com cultura. Eu estou falando do Emerson Araújo. Seja muito bem-vindo, irmão, ao Feito em Casa. É uma alegria tê-lo aqui. A alegria sempre é minha renovada, né, Sinés? É de te reencontrar, certo? Forte, duro aí, certo? Dessa marca sertaneja bem forte do Piauí, certo? E para a gente falar sobre aquilo que a gente gosta, né? Que é literatura, que é educação, que é arte, que é cultura. Estou aí à disposição, meu irmão, tá bom? Mas eu vinha pensando ali no carro. Agora, aquela época, década de 70, não é? Década de 70, as coisas eram muito complicadas. Mas não era brincadeira, não. Além da ditadura, havia uma outra ditadura também econômica. Nós éramos todos muito, muito, muito pobres. Zé Magão, William, Menezes e Moraes, Salgado Maranhão, Paulo Machado. Era um grupo grande de pessoas jovens que tentavam fazer literatura. E o único instrumento que nós tínhamos quando conseguíamos emprestado nos colégios era o mimeógrafo. E acabamos carimbados com o título de geração mimeógrafo. Não, nós não éramos geração mimeógrafo, não. Nós era pré-mimeógrafo. O mimeógrafo foi o meio que nós encontramos para divulgar o nosso trabalho, não era, Emerson? Isso é verdade, né? Nós sofremos muito, né? A gente era muito pobre, né, do ponto de vista financeiro, e tínhamos algumas ideias, né, para a gente trabalhar a literatura, né? Claro que a grande dificuldade era justamente veicular isso, né? E a veiculação veio através desses instrumentais, dessas ajudas, né, das escolas, certo? Alguns estudantes, outros já professores como você, certo? E a gente acabou evidentemente nesse trabalho de exercitar a literatura e apresentar para a sociedade, mesmo sem os recursos, vamos dizer assim, gráficos, certo? Que hoje as obras literárias têm, né? Hoje nós temos o advento da internet, hoje nós temos o advento das grandes editoras, certo? E a gente o quê? A gente produzia, certo? Além de produzir, a gente também imprimia, né? Imprimia, organizava e ia para as portas dos cinemas, das festas, certo? Até mesmo das escolas, para a gente o quê? Para a gente repassar isso para os alunos, as alunas, principalmente as alunas e os alunos, né? Emerson, aí entra essa coisa. Vocês estão longe de imaginar, ficar falando de dificuldades e tal, não é uma coisa legal. Mas havia um camarada, ele mora em Brasília, Nicolas B., você lembra dele? Ele ficou quase famoso fazendo isso. Ele chegava numa cidade, ele veio a Teresina, ia a um colégio, ele não tinha absolutamente nada, só uma capanga, ele tinha um jeito de hippie, um cabelo grande, você lembra bem dele? Muito. Chegava num colégio, pedia um mimeógrafo emprestado, rodava um punhado de poemas ali, 10 livrinhos, 20 livrinhos, com tudo. O colégio tinha que dar tudo, porque ele não tinha absolutamente nada. E ele acabou fazendo uma carreira literária, literalmente, que acabou rendendo até cadeia. Você sabe que o Nicolas foi preso pela poesia que fazia, e ele fazia iogurte com farinha. Ele fez, isso foi que deu cadeia, chá com porradas, porque aí a ditadura entendeu que ele estava tirando sarro com o regime. Mas eu estava me lembrando de uma outra coisa. Hoje, a molecada com todos os meios que tem, porque a internet é literalmente de graça, entre aspas, mas é de graça. Você pode veicular a sua poesia, você pode criar um blog, você pode criar um site, você pode criar não sei o quê, e veicular o seu trabalho. Eu não vejo, Emerson, eu não sei, você está em contato com essa moçada ainda,
Eu não vejo aquela gana, aquele gás, aquela vontade de fazer que nós tínhamos. O que aconteceu com essa moçada, seu Emerson? Na medida que houve essa evolução dos meios tecnológicos, houve, no meu entendimento também, Sinés, como professor, como interessado nisso, certo? Uma certa precarização, né? A gente é de uma geração que enfrentou muita dificuldade do ponto de vista financeiro, do ponto de vista político, certo? Mas a gente tinha uma vantagem, né? Nesse aspecto, né? Nós gostávamos muito da leitura, de ler. Era diferente, né? É diferente. E hoje não, com o advento da internet, o camarada coloca duas frases, certo? Quebra a frase. Claro, né? Não estou dizendo que não possa acontecer isso do ponto de vista da criação. Mas a gente não encontra lá atrás, nessa construção literária desse pessoal, certo, mais jovem, que dizem que são, certo, poetas, são isso e aquilo, certo? É um certo fundamento da construção, certo, de uma poesia marcadamente fruto de uma leitura, né? Então a gente vê hoje essas pessoas fazendo esse tipo de texto, mas a gente não encontra nenhuma intertextualidade, nenhum trabalho de metalinguagem, certo? Utilizam, evidentemente, de forma bastante interessante a tecnologia, mas a gente não encontra substância, conteúdo, né? Conteúdo, né? Outra coisa, eu não sei, Emerson, eu não estou fazendo apologia de sofrimento, não, por favor, eu não sou masoquista. Mas o sofrimento lhe confere uma têmpera. Estou falando besteira, se falar, o senhor me corrija. Não, de jeito nenhum. Uma têmpera, ou seja, eu vivi uma experiência, eu sofri uma determinada experiência e essa coisa saía da vida para o papel e isso tinha uma certa repercussão. Nós, quando fizemos, você lembra, você acho que não estava mais nem aqui, quando nós fizemos Ciranda. Você não está na Ciranda, não sei porquê. O Paulo Machado foi quem organizou aquilo. Você lembra do Ciranda? Eu estava em Picos nessa época. Você não estava aqui. Eu vim para cá depois. O Paulo Machado organizou aquela coletânea Ciranda. Você que está em casa, impressa em mimeógrafo e a capa colada com grude. Para os mais novos que não sabem o que é grude, é uma cola que a gente fazia com goma. Essa goma de fazer beiju. Era aquilo. Com água e sal, né? Água e sal, né? Era aquilo que a gente usava para colar a capa do livro. E nós, Emerson, nós vendemos 2.000 exemplares daquele negócio. 2.000 exemplares. Nos colégios, nas escolas, nos bares, nas esquinas, porta de cinema, como você bem falou. E hoje eu não vejo mais essa molecada produzindo alguma coisa para levar para as escolas, para conversar com os colegas, com os alunos. Eu não vejo, não estou dizendo que não exista. Parece que há uma certa lassidão, não sei se a palavra é essa, não sei, Emerson. Deixa eu te dizer, você como professor de literatura a vida toda, você sabe muito bem que a poesia, nós estamos tocando aqui, nós estamos falando de poesia, a poesia, evidentemente, que ela não é só emoção, ela é também linguagem. Linguagem. Né? Mas o que a gente tem observado hoje é um desprezo deliberado para a construção do verso frasal, certo? E aí, quando eu falo nessa questão da leitura, né, para esses autores que utilizam as novas tecnologias, que utilizam a internet, certo? Que arvoram no direito, por exemplo, de reabilitar até uma certa vanguarda literária, que no meu entendimento é uma vanguarda retardada, antiga também, certo? A gente não percebe essa questão da emoção, certo? E também essa questão que eu falo da leitura. Por exemplo, né? Eu tenho aqui, num dos meus livros, eu vou aproveitar aqui e fazer uma leitura para mostrar, certo? Como esse verso, por exemplo, ele ainda toca as pessoas e ele, de fato, apresenta o quê? Uma certa sintaxe frasal que a gente não observa hoje. Então, você precisa reabilitar isso, claro, né? Cada autor tem o seu estilo, né? Então, eu gostaria apenas de dizer isso. Então, é de suma importância que a gente possa observar isso na construção poética também atual, utilizando essas novas tecnologias. Eu tenho aqui um poema que eu escrevi aqui, publiquei num dos meus últimos livros, que é uma sequência de maçãs, né? Manda. Alegorias e maçãs, sobre a hegemonia de 4,
vai-se tecendo o rascunho, de entra e sai, celebração e domínio, pasta d'água generosa e uma aceitação sem prosa. Quer dizer, eu acho que você tem toda a razão. O que está faltando mesmo na vida da moçada é leitura, não é? Infelizmente, por razões as mais diversas, a meninada está lendo pouco. Talvez nós, professores, tenhamos culpa nisso. Talvez nos tenha faltado a capacidade de seduzir essa moçada para a literatura. Também pode acontecer isso, que o professor não tenha a capacidade, eu estou falando nós, professores, não estou falando dos outros, não, falo de nós, professores, não tivemos a capacidade de seduzir essa moçada para o universo da leitura, não é, Emerson? Pode ser que a culpa também seja bem nossa. Isso, né? Nós temos talvez uma culpa nisso, né? Eu acho que, certo, eu fui o teu aluno, eu tenho que fazer essa referência sempre, né? Na época do cursão, foi onde nós encontramos o Nicolas Bé, Sim. certo? Numa certa manhã de aula de literatura, quando ele adentra lá, certo, recitando seus poemas, certo? O Nicolas mora em Brasília, ainda é vivo, né? Graças a Deus. E a gente tinha o quê? A gente tinha a vontade e o interesse nas aulas de literatura dentro dessa participação. Me lembro muito bem que certo, você era professor de literatura, o Antônio José era professor de gramática, o Menezes Moraes era professor de redação, certo? E a gente tinha o quê? Esse incentivo para a leitura, certo? Que a gente não observa hoje. E aí eu concordo plenamente. Aí eu dou mão também à palmatória, certo? Eu acho que a gente precisa reabilitar nessa juventude que quer ser escritor, que quer ser romancista, quer ser contista, certo? Essa vontade de ler. Olha aqui, ó, como é que isso acontece aqui. O Rio da Minha Aldeia é uma intertextualidade. Sim, me remetendo de um poema famoso, de um poema de Fernando Pessoa, como você sabe. O que é que eu escrevo aqui? O Rio da Minha Aldeia não tem a fertilidade do Nilo, nem as carrancas do Velho Chico, muito menos o boto cor-de-rosa do Amazonas. O rio da minha aldeia não é o Tejo da ufania portuguesa, nem o rio Arqueron mitológico. O rio da minha aldeia é apenas um rio temporário que escorre sobre a mesa. O rio da minha aldeia estende as suas barrancas, ruas, casas e pessoas, sua doida correnteza. É Fernando Pessoa? É e não é. E não é. Né, nós temos o quê? Nós temos um recurso, só para finalizar aqui essa parte, nós temos um recurso fantástico que é as novas tecnologias. Certo? Essa nova tecnologia, ela serve o quê? Para ocupar aquilo que a gente não tinha na década de 70. É que quando você coloca muito bem, a gente, quer dizer, produzia o material, certo? Escrevia, produzia graficamente e vendia. Ia vender nas ruas. Hoje não, nós temos o quê? Essas novas tecnologias e a gente, sinceramente, observa algumas construções poéticas que precisam ser, de fato, pensadas, certo? E a gente observa que muita gente diz assim, mas isso é vanguarda. Mas o que é vanguarda? Uma vanguarda retardada? Vanguarda não é você pegar... Primeiro, deixemos o concretismo, ele já deu a contribuição que tinha que dar. Maravilhosa, final da década de 50, né? Do século passado. Fez bem. Agora, por favor, hoje todo mundo tem um celular. Você pode encontrar o camarada sem um pão. Aliás, para quem não sabe, aqui em Teresina, os mendigos, os indivíduos que vivem em situação de mendicância, eles põem lá num cartaz o número do Pix. Pedinte, Emerson, o Pix. A pergunta é, em lugar de ficar, tira o celular da escola, eu diria, põe professor que tenha um domínio daquela linguagem para estimular o aluno a encontrar no celular o que ele não está encontrando na vida. Posso estar falando a maior loucura, mas eu sou um professor há 54 anos e eu não tenho medo de celular. Ainda hoje, quando eu trabalho com professores no interior, no meio da aula, eu digo, por favor, me localiza aí o poema. A vida só é possível reinventar. Mostra a dificuldade que os professores têm para encontrar um poema da Cecília Meirelles. Então, meu irmão, está faltando muita coisa. E a culpa não é só do aluno. É nada. Termina com um poema mais aí. Vou terminar assim, agradecendo mais uma vez aqui essa participação. Certo? Juntar a palavra medida, um texto chamado Nova Poética, juntar a palavra medida
num cálice de diversas linguagens. Sorver em goles pausados todas as letras, todos os sons. Só depois burilar a palavra rendida na temática e ofertar ao ávido leitor uma fruta lambida. E qual é a fruta lambida? É a poesia. Então, por favor. Tá aí, né? Você, professor, meu colega, meu irmão, meu amigo, não se assusta com o celular. Não é por aí. Se você tem uma tecnologia... Antigamente, para a gente encontrar um poema, meu irmão, quantas vezes eu ficava sem dormir procurando em enciclopédia, achar um poema, uma coisa. Hoje você, em 5 segundos, você encontra o que quiser. Aí eu quero Homero. O Homero está no celular. Não é verdade? Isso é verdade. Isso é um livro na mão que você tem. Inclusive, eu acho que uma grande besteira é essa discussão da ausência do celular da escola. O celular tem que estar na escola como computador, como as novas tecnologias. Agora, é evidente, como você colocou, é necessário que o professor dê a orientação correta para o aluno. E claro, conheça. E Primeiro, conheça também. O professor precisa conhecer. Conhecer também essa nova tecnologia. Eu estou falando a você, eu peço, no meio de uma conversa, me localiza aí um poema tal. Mostro a dificuldade que o professor tem para manusear esse instrumental. Aí eu fico pensando, como é que alguém que não tem o domínio mínimo da música pode ministrar aula de música para alguém? Tem como. Bem, essa conversa poderia render muito mais, mas a televisão não tem tempo. Meu irmão querido, sucesso para você. Vamos continuar trabalhando? Vamos continuar trabalhando. Grande abraço, uma alegria ter você aqui. Igualmente. Um minuto só, já estaremos de volta.